Eu conheci a logosofia, foi muito curioso. Eu trabalhava numa empresa grande e tudo mais, e aí ao meu lado tinha uma baia em que uma amiga minha trabalhava também. A gente foi criando uma amizade. Não foi desde o começo, porque eu achava ela meio esquisita, ela sabe. Mas a gente começou uma amizade. E aí um dia, era 8 horas da noite, 7h30, sei lá. Eu já tava cansada. Virei pra ela e falei: amiga, vamos pra casa? E aí ela virou pra mim e falou: eu não vou, eu vou estudar. Eu estudo uma ciência. Eu não tinha energia pra fazer mais nada além de pensar em ir pra minha casa. E quando ela falou: não, eu vou estudar. Eu falei: você vai estudar o quê? A essa hora? E com essa vontade, porque ela tava tipo: não, eu vou estudar. Óbvio. Sei lá, terça-feira, quinta-feira, 7 horas da noite, 8 horas da noite. E aí ela falou: olha, pega esse livro aqui, lê. E aí depois você me conta o que você achou. Eu falei: tá bom. Ela me entregou um livro chamado A Herança de Si Mesmo. Eu admirava a conduta da minha amiga em muitos aspectos. Então, quando eu fui ler aquele livro, eu já fui com um pouco de: nossa, eu gosto tanto dela, admiro tanto ela. Alguma coisa deve ter de interessante aqui. Eu devorei o livro, porque eu demorava para chegar em casa. E no dia seguinte, devolvi o livro. Falei: eu amei esse livro. Ele é sensacional. Ele fala sobre coisas que eu queria conversar com todo mundo. E eu não encontrava em lugar nenhum. Eu amei. E aí eu lembro que vi uma energia, uma coisa, tudo. Enfim, ela: que bom, é seu. Eu: é meu? É seu, você pode ficar com o livro. Eu gosto muito de ler. Li muitas coisas. Procurando muitas coisas. Procurando coisas que me ajudassem a viver melhor, enfim. E eu encontrei muitas coisas. Mas nenhuma delas falava com tanta certeza e me fazia me movimentar e às vezes ficar perguntando. Parecia que eu estava conversando com o autor, falando: não, mas isso aqui. E eu recordo que parecia que ali naquelas palavras tinham respostas que eu tinha feito. Só que eu não tinha feito pra ninguém. Eu tinha feito em silêncio. Eram perguntas que apareciam, mas que eu tinha feito em silêncio e que ninguém nunca soube me responder. Eu recordo de sentir que eu tinha encontrado algo muito grande, mas eu não entendia direito o que era. E que eu queria saber mais. Muito mais. Teve um conceito nesse livro que me chamou a atenção, que foi o conceito de vida. O que era vida? Antes eu achava que a minha vida era o que era compreendido do dia que eu nascia, naquela família que eu nasci, até o dia que eu morresse, que eu fosse enterrada. É engraçado que antes eu não sabia responder o que é vida, mas eu sabia dizer o que não era. E eu tava vendo o que não era. Era muito engraçado, porque eu falava assim: não, a vida não é se casar, ter um emprego, ter filhos e morrer. Mas eu tava fazendo isso. Não que essas vivências não tenham um monte de coisa pra gente extrair delas. Com certeza, tem um monte de coisa. Mas é aí que tá. Extrair o quê? Existe alguma coisa pra ser extraída do que a gente tá vivendo, né? Eu recordo que quando eu recebi esse livro, eu sentia que eu tinha que estar fazendo muito mais coisa do que eu estava fazendo. Mas fisicamente eu estava fazendo tanta coisa. Eu estava trabalhando, eu saía tarde, acordava cedo, olhava para minha rotina e falava: nossa, mas não tem um minuto aqui que eu não faça coisas. Por que eu não me sinto fazendo alguma coisa de verdade? Isso era uma pergunta recorrente. Se tudo isso acaba quando eu morrer, que sentido tem? Existe algum sentido? Porque eu acordava muito cedo e não gostava de acordar cedo. Porque eu ia para um trabalho que eu não sei se eu gostava do trabalho, não sei se... Existe algum sentido? Então, nisso tudo, me angustiava muito e ficava cada vez mais forte. Enfim, até que chegou num ponto que a angústia era muito grande. Eu sofria e não sabia, não tinha conhecimento para sair daquilo. Quando eu entrei em contato com esse livro e vi sobre a possibilidade de aproveitar uma herança imaterial,
e aumentá-la com os frutos do meu esforço, da minha dedicação, eu falei, peraí, que herança? Imaterial, metafísico, isso não tá aqui? Não é o dinheiro que eu guardo? Quer dizer que o meu esforço gera algo? Não, então tudo bem. Então tem sentido me esforçar. Então tem sentido eu prestar atenção no que eu tô recolhendo desse meu dia a dia. Eu tô enriquecendo alguma coisa. Mas não é a minha conta bancária, aquela que tem os números. Mas estou enriquecendo alguma coisa. Que coisa é essa? E aí eu fiquei... Como? Como é que faz? Porque é essa vida que eu quero viver. É essa existência. Eu quero viver isso. Eu não quero viver isso. Eu quero viver isso. Aí eu volto para aquele primeiro ponto. Aquela herança. Eu me senti enriquecendo ela. Todos os dias eu volto para dentro de mim mesma e pergunto: o que que eu aprendi hoje? O que que ontem foi de um jeito e hoje foi de outro? As plantas que eu estou cuidando na minha vida, como elas estão crescendo? Algumas morreram, algumas estão crescendo melhor, outras eu estou aprendendo a cuidar da terra para daqui a pouco colocar uma semente. Hoje, nessa nova vida, eu tenho a oportunidade de deixá-la cada vez maior. Depois que eu comecei a estudar logosofia, frequentar a Fundação Logosófica, nos núcleos de estudo e tudo mais, esse conceito de vida foi uma das chaves que fez eu linkar tudo o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ver a vida como algo mais do que eu vivia fora, aí tudo passou a fazer sentido. Eu comecei a prestar atenção que existiam coisas dentro, que estavam acontecendo dentro de mim, que antes eu não via. Eu não sabia lidar. Então, era como se eu não estivesse vivendo. Quando a vida é vivida dentro de mim, é outra coisa. É como se eu tivesse buscado aquilo por tanto tempo e a resposta fosse tão óbvia que era por isso que ela se escondia. Sim, a vida não é pra fora, é dentro. Faltava você olhar no único lugar que você não olhou. A época em que eu conheci a logosofia, eu estava num período da minha busca tão grande e eu já tinha passado por tanta coisa que eu recordo de fechar os olhos no metrô e falar: se for para viver isso, eu não quero viver. E naquele dia eu descobri que tinha uma vida nova.